abençoe a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Que Deus possa estar abençoando os nossos corações e que você possa estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer nessa noite, falando aos nossos corações de maneira clara e poderosa. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Então, vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesse momento. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui nesse momento. Nós te agradecemos, nós te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudarmos a tua palavra, de entendermos a tua palavra, de entendermos a tua vontade, de entendermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão assistindo agora e que vão assistir depois, Senhor. Fala claramente, abençoa claramente, ajuda o teu povo a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos a ti. Amém. Amém. Que bom que você já chegou aqui para o nosso estudo. Que bom que você está aqui comigo, com a minha esposa, a pastora Marta. Nós somos pastores da igreja Ministério Rafá, uma nação de adoradores, que fica no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no centro de Nova Iguaçu, no número 772. Amém? Vamos então dar início ao nosso estudo e a pergunta que hoje nós vamos responder, uma pergunta muito clara, uma pergunta que muitas pessoas estão ainda hoje não entendendo, não compreendem, porque o nascimento de Jesus, ele tem uma importância diferente, muito diferente em relação ao povo judeu da época de Jesus e a importância do nascimento de Jesus para nós. Para nós, o povo de hoje, nós temos uma visão sobre o nascimento de Jesus. Mas para o povo judeu daquela época, eles tinham uma outra expectativa, eles tinham uma outra visão. E por que eles tinham essa visão? Por que e como era a visão deles em relação ao nascimento de Jesus? Como eles viam o nascimento de Jesus? Então, era uma visão, e nós vamos ver biblicamente, completamente diferente da visão que nós temos sobre o nascimento de Jesus e como o povo judeu esperava Jesus. E também nós vamos entender, prestem bastante atenção, por que o povo judeu, ele também rejeitou muito Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender por que os judeus eles não aceitaram Jesus com muita facilidade. E também nós vamos entender por isso que o nascimento dele veio seguido com muita cura, com muitos milagres. Então, hoje eu vou explicar para você, vai ficar bem claro para você, nós vamos bem profundo na Bíblia, você vai entender por que os judeus esperavam um Jesus guerreiro, que vinha num cavalo, que ia nascer poderoso, que ia ser o libertador deles. Por que Jesus, para eles, representava isso? E para nós não temos essa perspectiva. Então, nós temos a visão de Jesus, o Salvador da alma, que nós pregamos, e os judeus daquela época tinham uma visão de Jesus, o libertador deles. Então, são duas visões distintas. Hoje nós pregamos Jesus, o Salvador, que liberta o homem, que veio para salvar, por isso que ele nasceu. Já os judeus não. Eles esperavam um Jesus político, guerreiro, que vinha libertá-los. Por que isso? Como é que começou tudo isso? Então hoje nós vamos fazer um mergulho profundo para que você e eu possamos compreender qual a visão do nascimento de Jesus, qual a implicação desse nascimento e o que isso representa hoje. Tudo, na realidade, começa no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós não vamos ler todos os textos, mas vamos pincelar para nós irmos entendendo passo a passo. Tudo começa, na realidade, começa no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor, pessoalmente,
chama a Abrão e lhe faz uma promessa, está no capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 1. Abrão, depois o nome dele muda para Abraão, que vai ser pai de uma grande nação. Ele é filho de Tera, da descendência de Noé. Esse homem, ele tem um chamado de Deus, claro, para sair da sua terra e da sua parentela, como nós vemos aqui no capítulo 12, versículo 1. 12, 1 de Gênesis, que diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Tudo começa aqui. Quando Deus chama Abraão faz com ele uma promessa que ele teria um filho. Abraão, ele era estéril, casado com Sara, e esse homem casado, eles já eram de idade. Na realidade não era Sara, era Saraí. Abrão e Saraí eram idosos, mas o Senhor fala para ele que ele vai ser pai de uma grande nação. Ele duvida, mas a promessa acontece na vida de Abrão. O nome dele é mudado pelo Senhor, ele passa a chamar Abraão, pai de uma grande nação. Tem a promessa de conquistar uma terra chamada Canaã, uma terra vasta, enorme. O Senhor mostra para esse homem essa terra e fala para ele: de ti eu vou fazer uma grande nação. E ele tem um filho. Ele tem um filho com a sua esposa, que muda de Sarai para Sara. O nome do seu filho é Isaque. Então Isaque é o filho da promessa de Abrão com Sara. E Isaque, ele já sabendo, já ciente da sua promessa, ele se casa e ele é casado com Rebeca. Então Abraão, Sara tem Isaque, ele se casa e tem 2 filhos. Preste atenção, como já com esses 2 filhos as coisas vão tomar um outro rumo. Ele tem 2 filhos, um filho chamado Esaú, e o mais velho Esaú, e o filho mais novo Jacó. O filho mais velho, ele tinha o direito da primogenitura, tinha o direito de herdar todas as coisas, todas as promessas que estavam sobre o seu pai Abrão. E ele sabia disso. Isaac sabia, e essa bênção tinha passado para os seus filhos Esaú e Jacó. Só que Esaú, ele trocou a sua primogenitura, o direito de primogenitura, com o seu irmão mais novo, Jacó. E vimos que Jacó agiu de má fé. Esaú chegou cansado, depois de um dia de trabalho. Jacó tinha feito um cozido, lentilhas, aí pediu para o irmão e falou: só se você me vender a sua primogenitura. E Esaú nem se importou e vendeu a sua primogenitura para Jacó. Só tinha uma questão. Ele precisava da bênção do pai dele para receber essa primogenitura. E Isaac já estava velho, já estava cego. Isso nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27, você vê que Jacó, para receber a primogenitura, o irmão já tinha liberado já. Pegou o prato de comida, comeu, já liberou. Mas só que Jacó precisava da bênção do seu pai. Isaac estava velho, Isaac ele estava sem enxergar muito bem. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, sem saber desse acordo que ele tinha feito com Jacó. Ele chamou Esaú e falou assim: Esaú, eu estou velho, eu vou morrer, eu vou te passar a bênção da liderança, da primogenitura. Vai lá, faz um jantar, que eu vou te abençoar. A mãe Rebeca ouviu tudo, chamou Jacó, sabendo da troca da primogenitura, e Rebeca preferindo Jacó, armou tudo com Jacó. Isaac não enxergava mais, e o pai, com a mãe ali do lado, dando apoio, abençoou Jacó como primogênito e pegou a primogenitura. Quando Esaú soube, mesmo ele tendo vendendo a primogenitura, o direito de primogenitura com Jacó pela comida, mas ele não tinha levado aquilo tão sério. Quando ele soube, ele foi atrás de Jacó. Jacó fugiu, saiu dali,
E quando Jacó sai, seu irmão vai atrás dele. Jacó se arrepende porque a família é dividida. Jacó vai, foge. Jacó ora porque seu irmão se aproxima dele com homens violentos para pegá-lo. Mas Jacó então ele ora e pede perdão a Deus. E nesse momento que Jacó pede perdão a Deus, ele tem uma guerra espiritual que muitas pessoas acreditam que é com Deus. Logicamente que Jacó não brigou com Deus, porque nenhum homem teria capacidade de brigar com Deus, ou com nenhuma outra entidade espiritual mandada pelo Senhor. É apenas um simbolismo de uma guerra espiritual. Jacó ele contendeu, ele lutou, e o anjo que estava ali para trazer a palavra para ele, para trazer o perdão, ele clamava para ser liberto do perdão. Ele então tocou na coxa de Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel, e o perdoou e o abençoou. Então nós vimos que Abraão teve um filho Isaque, Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú tirou a primogenitura Jacó tirou a primogenitura de Esaú. Jacó brigou com o anjo para pedir perdão, recebeu perdão. Prestem atenção, só que o anjo mudou o nome dele para Israel. Então Israel, ele inicia com Jacó, filho de Isaque, neto de Abrão. Bom, eles todos sabiam da necessidade de seguir com a promessa da terra prometida, porque estava sobre Jacó e a sua descendência. Jacó, ele tem 12 filhos, já não mais chama conhecido só como Jacó, mas como Israel. Ele tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, ou 12 tribos filhos de Israel, ou de Israel. E ele tem um filho conhecido chamado José. José, ele é vendido pelos seus irmãos, por transeuntes do deserto, levam ele para o Egito. E José, depois de um tempo, ele passa a ser, por intervenção do Senhor, um governador do Egito que passava por situação de fome. E José, por intervenção do Senhor, José conseguiu organizar o trigo e o armazenamento do trigo. Então José, filho de Israel ou de Jacó, ele vira o governador, o segundo homem do império do Egito. Ele perdoa os seus irmãos e Jacó, Israel, era Jacó que o anjo mudou para Israel, com os seus 11 irmãos e famílias, porque José já estava no Egito, foram em direção para o Egito. Saíram da terra, do objetivo que tinham que ir para conquistar Canaã, e foram para o Egito. E no Egito, eles ficaram anos e anos de uma vida muito farta. Aproximadamente, os estudiosos dizem que José recebeu 60 pessoas de sua família. Então, vimos que Jacó era irmão de Esaú, que era o primogênito, filho de Isaque, filho de Abraão. Jacó, ele rouba a primogenitura de Esaú, em conjunto com a sua mãe recebe a bênção, mas ele foge. Jacó, ele tem uma guerra espiritual com um anjo que muda o seu nome para Israel. Jacó tem 12 filhos, um deles é vendido pelos irmãos por questão de ciúmes e inveja, que é José. José para no Egito, transforma-se no governador, e ele se transformando no governador, ele perdoa os irmãos, traz o seu pai de volta que não via há anos, com todos os seus irmãos, esposas e familiares, que era aproximadamente de número de 60 pessoas. Fora servos e servas que também seguiam Jacó, ou Israel. José, ele fica com seus familiares no Egito em alto poder, em alta glória, porque José, como eu falei, ele era governador, ele era o segundo homem do Egito. Só que passa-se o tempo, José morre, ele é enterrado, ele tem colocado os seus ossos num sarcófago, e passa-se o tempo,
começa a se multiplicar muito o povo de Israel, os filhos de Jacó, se multiplicam, esquecem com o passar do tempo, esquece o que José fez, e o Egito transforma os visitantes que estavam ali com José, que era governador, mas morreu, passaram-se alguns anos, eles vão e transformam os filhos de Israel, ou Israel, e suas 12 tribos, seus filhos, em escravos. Eles ficam escravos no Egito por aproximadamente 400 anos de escravidão. Prestem atenção. Durante esses 400 anos de escravidão, eles se misturam com os deuses do Egito, eles perdem a fé, eles perdem a visão de Deus, mas tem um grupo que zela pela palavra e eles sabem que tem uma promessa para eles conquistarem Canaã, uma terra próspera, que foi dada a Abraão. Abraão, pai de Isaac, que foi pai de Esaú e Jacó. Jacó comprou a primogenitura por um prato de comida e a sua mãe apoiou para receber a bênção. Fugiu, brigou com o anjo pelo perdão, porque reconheceu o que fez. O anjo lhe abençoou e mudou o nome de Israel, que foi para o Egito. Eles ficaram no Egito 400 anos, mas sabendo que tinha uma promessa de conquistar Canaã. Passa-se 400 anos. Quem chega na vida deles? Moisés. Moisés chega, nasce dali, é criado pelos egípcios, pelo faraó e sua família. Ele depois mata um soldado, com 40 anos ele mata um soldado, fica 40 anos fora, mas ele volta, liberta o povo de Israel do Egito e vai em direção de novo para Canaã, a terra de Jacó, a terra de Israel, a terra que foi prometida. Ele volta para lá para conquistar. Moisés vai em direção com o povo no deserto, aproximadamente 2 milhões de pessoas saem do Egito. Foi uma multidão que andava no deserto com Moisés. Moisés ele está indo em direção a Canaã, conquista algumas terras, mas morre, deixa a responsabilidade para Josué. Josué vai, avança para Canaã, consegue conquistar quase toda Canaã, deixa parte de Canaã para conquistar, mas ele conquista quase tudo. Aí quer dizer, Moisés ele começa a organizar o povo, Josué ele se transforma no líder, só que algo interessante acontece. Josué ele não fica como governador, ele não fica como rei, não fica como nada. Ele conquista, divide a terra e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué conquista, divide as terras de Israel, que passa a ser todo o território chamado de Israel. Ele conquista e divide por 12 tribos, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Essa parte aqui é de Dan, essa parte é de Ruben. Ele divide pelas 12 tribos os pais, os filhos de Jacó ou de Israel, na sua linhagem, divide e fala: veja aí quem vocês vão servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. José, ele conquista e ele sai de cena. Quando José sai de cena, Israel passa um período liderado por juízes, que inclusive nós temos na Bíblia o livro de Juízes, mostrando quem são os juízes, que eram homens e até mulher, que governava, que aconselhava, que lembrava o povo as leis que Moisés tinha recebido, e eram homens que governavam, mas não tinham um líder, não tinham um governador, um rei, eram temporário, ficava ali por um período, depois entrava outro período. Então o povo começou a pedir rei, pedir rei. Eles tinham vindo do Egito, estavam peregrinando no deserto e precisavam de um rei, ficava com esses líderes, mas não tinha um líder efetivo, alguém que pudesse ter autoridade. Eles começaram a pedir um rei, e então veio o primeiro rei sobre Israel, que foi o rei Saul.
Saul, ele foi colocado como rei, mas ele pecou. Ele foi um homem completamente de coração endurecido. O Senhor tirou Saul e colocou o segundo rei de Israel, Davi. Davi, ele agradou o coração de Deus, foi um rei espetacular, ele uniu Israel, conquistou, ele era um homem guerreiro, um homem teve a visão do templo, de construir o templo, mas como as suas mãos, porque ele era um homem muito guerreiro, estavam muito cheios de sangue, ele não a ele foi dado de construir o templo, porque o templo ainda era em tabernáculos, era em tenda, desde o momento que o povo estava no Egito, no deserto, depois saiu do Egito. Davi então passa a visão para o seu filho Salomão e o reino. Então, quer dizer, o primeiro rei foi Saul, desobedeceu a Deus, Deus ungiu Davi, fez uma promessa para Davi, que dele, como nós vimos na semana passada, sobre as promessas que do nascimento de Jesus, faz uma promessa que Jesus viria da linhagem de Davi. Davi tem um filho, outros filhos, mas Salomão assume o reinado. Salomão é um homem de muita sabedoria. Salomão morre, preste atenção. Então nós temos 3 reis. Saul, os primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Salomão morre. Quando Salomão morre, o povo já tinha recuperado a sua dignidade, Israel estava famoso, as pessoas vinham até Salomão para aprender com Salomão, para entender. Quando Salomão morre, Salomão deixa o seu trono para um filho chamado Roboão. Só que Roboão, ele simplesmente, isso nós podemos ver em 1 Reis, no capítulo 12 de 1 Reis. Salomão morre, vimos, não é? Saul não agrada a Deus, desobedece a Deus, o Senhor unge Davi. Davi tem seu filho e promessa que Jesus vai ser a descendência dele. Davi morre, Salomão morre, Roboão era jovem, e ele entra em atrito com os líderes mais antigos, mais maduros das 12 tribos, porque pedem para Roboão afrouxar um pouquinho as leis, porque Salomão era muito rígido. E Roboão fala assim, me dá 3 dias para responder. Ele procura os anciãos, os mais antigos, os mais velhos, mais maduros, e diz assim, libera um pouquinho as leis, afrouxa um pouquinho os impostos. Ok. E ele vai aos jovens, os jovens falam assim, negativo, diz para esse povo daí, que se seu pai Salomão foi rígido, que você vai ser mais rígido ainda. E é exatamente isso que Roboão faz. 3 dias depois, volta o povo para conversar com ele, ele diz, se meu pai for rígido, eu vou ser mais rígido ainda. Bom, o reino então, que era um reino só de Israel, ele se divide. Porque um oficial de Salomão, pai de Roboão, ouvindo essa resposta, vai até esses homens que receberam essa palavra e fala assim, esse homem não nos representa, Roboão não nos representa. E ele divide o reino. 10 tribos, eram 12 tribos. 10 tribos seguem Jeroboão, capitão de Salomão, e 2 tribos ficam com Roboão. A Bíblia é clara que mostra que ficaram só 2 tribos com Roboão, filho de Salomão, porque foi promessa de Deus que dessas 2 tribos permaneceriam, porque a herança de Davi permaneceria. E Jeroboão não tinha herança de Davi nem de Salomão, era um capitão. Então ele conseguiu dividir Israel, porque Roboão ele preferiu ouvir os jovens e não facilitou para o povo. Então Israel, que era um país só, se dividiu no meio. A parte do norte passou a se chamar Israel e a parte do sul passou a se chamar Judá. A parte do sul ficaram só 2 tribos. A tribo de Benjamim, o filho mais novo de Jacó, ou Israel, e a tribo de Judá. As outras 10 tribos maiores e mais poderosas ficaram na parte norte. Então ficou parte norte Israel, a parte sul ficou Judá. Israel se dividiu quanto nação, elas não tinham mais o mesmo reinado, e aí eles se enfraqueceram. Quando eles enfraqueceram, os outros povos, porque eles tinham tomado aquelas terras em guerras, os outros povos vieram e atacaram. Prestem atenção. A parte norte foi atacada em 746 pelos assírios. Os assírios invadiram Israel, a parte norte, 746 a.C.
destroçaram Israel, e em 722, uma coisa drástica acontece. De 722, 720 até o nascimento de Jesus, as 10 tribos sumiram, elas desapareceram. Só restou as 2 tribos do sul. Quando você pesquisa, você pode pesquisar, as 10 tribos desaparecidas, elas desapareceram, porque os assírios invadiram, não só colocaram os deuses, eles destroçaram, eles eram sanguinários. Então eles destroçaram, muitos dali fugiram para outras regiões, eles acabaram com Israel do norte. Lembra que Israel foi dividida, a parte do norte foi totalmente destroçada, acabou, só ficou o sul, que foi, logo depois, invadida, prestem atenção, por Nabucodonosor. Eu dei o estudo de Daniel, em 605, 604, Nabucodonosor invadiu. Logo depois, Nabucodonosor foi invadida por Medos e Persas. Logo depois de Medos e Persas vieram os gregos. Logo depois dos gregos, Alexandre o Grande, ele morre, e vem os 4 generais que dividiram o Império Grego. Os 4 generais eram Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Esses 4 generais dividiram o reino, e da descendência de Seleuco, do general Seleuco, vem em 171 a.C., um homem grego arrogante chamado Antíoco, que eu cito ele também no estudo de Daniel. Antíoco acaba com a adoração restante que estava em Jerusalém. Ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo. Ele faz sacrifício de porcos dentro do templo. Israel fica completamente destruída e o sul totalmente tomado. Isso tudo porque Roboão, filho de Salomão, não quis ouvir os antigos e dividiu. O Antíoco acabou com a adoração e com tudo que era sagrado de Israel. Tudo que era sagrado foi completamente destruído. Bom, tudo que tinha sido prometido para aquele povo, de ser uma grande nação, de conquistar, de avançar, estava indo por água abaixo. E Antíoco, ele teve a carga de destroçar o restante de Israel, profanando o templo, profanando tudo o que se restou da adoração em Jerusalém. Bom, Antíoco, ele acabou com tudo mesmo, e ele foi invadindo, mas ficaram algumas cidadezinhas resistentes, e algumas pessoas que continuaram orando, buscando em Deus ali, eram muito poucos. Lembrando que Israel do Norte já tinha sido totalmente destroçada por os assírios. Lembra que Israel foi dividida, Norte Israel e Sul Judá. Judá foi dominada pelos babilônios, dominada pelos medos e persas, dominada pelos gregos, pelos 4 generais de Alexandre. Antíoco, que vem dos 4 generais de Seleuco, acabou com a adoração, profanou todo o culto. Só que uma cidadezinha chamada Modim, que ficava no pé das montanhas, tinha ali uma família de sacerdotes. Ali tinha uma família de sacerdotes que era resistência dessa destruição que aconteceu lá em Jerusalém. Jerusalém virou caos, virou adoração a deuses. Norte já tinha acabado tudo, só estava ali uma cidadezinha aí buscando servir a Deus com sacrifícios. Dentro dessa cidade, Modim, tinha uma família de sacerdotes que adoravam a Deus, que adoravam o Senhor. A família de um homem, de um sacerdote chamado Matatias. Matatias era um sacerdote que estava exprimido em Modim. Lembrando que Israel do Norte tinha sido toda destroçada, sumiram as 10 tribos, Judá estava sendo esmagada por Antíoco, e ele estava ali escondidinho numa cidadezinha na montanha, até que Antíoco descobriu e mandou o seu exército lá em Modim para fazer com que todo esse povo que estava ali, o restante dos sacerdotes da família de Matatias e a cidade, se rendesse à adoração. Matatias, que era um sacerdote, filho de sacerdote,
neto do sacerdote, ele negou se render à adoração. Os soldados, os funcionários de Antíoco chamou toda a cidade para que viessem à rua e falaram: hoje aqui levanta oferta, senão vão morrer. E ofereceu ouro para Matatias, o sacerdote. Falou: se vocês receberem esse ouro, faz a oferta, recebe o ouro, fica tudo bem. Matatias disse que não ia fazer a oferta. Matatias tinha 5 filhos e ele simplesmente se negou a fazer as ofertas. Um judeu disse para o funcionário: ele não vai fazer a oferta? Pois eu faço. Foi lá e fez oferta para outros deuses na frente de Matatias, na frente do povo. E aí Matatias, o sacerdote, se sentiu ofendido e matou esse homem, esse judeu traidor. Os seus filhos, os seus 5 filhos, avançaram para cima dos homens de Antíoco e mataram esses homens. Bom, aí Matatias disse para o pessoal que estava ali da cidade: temos que fugir para as montanhas, porque se não fugirmos para as montanhas, vão vir nos matar. Um povo foi para as montanhas com Matatias e seus 5 filhos. Outro povo foi para o deserto. O exército de Antíoco foi, matou todos os judeus que estavam no deserto, aproximadamente 1000 pessoas. Matatias soube disso e eles foram em direção a Matatias, só que Matatias estava na montanha, criou ali uma guerra. Ele ficou ali numa resistência da montanha contra esse homem do mal, Antíoco, que tinha acabado com Judá, que tinha acabado com Jerusalém. Matatias morre, mas antes dele morrer, ele chama o seu povo e diz o seguinte: meu filho mais velho, que se chamava Simeão, ele vai ser o conselheiro, mas meu filho, que é o terceiro filho, chamado Judas Macabeus. Macabeus significa martelo, que quebra, martelo rígido. Ele vai e coloca Macabeu, Judas, o nome dele era Judas Macabeu, era como um codinome, martelo, porque ele era muito bravo, e fala assim: ele vai ser o general. Judas, todos eles sacerdotes. Judas, preste atenção, Judas Macabeu, filho de Matatias, começa a guerrear em nome de Deus. E esse homem, de uma forma extraordinária, recupera Jerusalém, recupera as cidades e destrói Antíoco. Sabemos que a parte do norte já tinha sido totalmente destruída, as 10 tribos. Ele recupera Jerusalém, Judas Macabeus. Ele recupera Jerusalém, ele recupera o templo, ele conserta o templo, ele tira Zeus, ele tira aquele sacrifício. Ele recupera os pontos de vigia de Jerusalém. O povo faz uma grande festa. Ele proclama de novo, preste atenção, ele proclama de novo a independência de Judá, de Jerusalém, que tinha sido séculos oprimida pelos babilônicos, pelos medos e persas, pelos gregos, pela descendência do general Seleuco, com esse antigo que tinha acabado com tudo. Esse homem vai, restaura, Judas Macabeus restaura a adoração, restaura o culto, ele restaura a moral, o bem-estar do povo, que desde Roboão, da divisão das 10 tribos, logo depois se perdeu com as invasões dos povos. E ele então, ele coloca ali uma dinastia de sacerdotes e governadores. Judas Macabeus não era mais os reis. Ele coloca o seguinte: os sacerdotes vão ser sacerdotes e governadores. E essa dinastia era conhecida como a dinastia dos Asmoneus. Os Asmoneus eram sacerdotes, líderes. Judas Macabeus, ele era sacerdote. Matatias, seu pai, era sacerdote. A revolução começou com seu pai Matatias. Judas Macabeus dominou tudo com o povo obedecia, porque via que Judas estava em nome de Deus. Ele coloca uma dinastia de sacerdotes, sumos sacerdotes,
tudo direitinho como era antes, sumo sacerdote, e esses homens iriam governar Israel. Israel, glória a Deus, voltou a ter paz. E a dinastia dos Asmoneus era sempre assim, morria um sacerdote da sua família, iriam colocar, até que começou a ter um problema entre dois sacerdotes. Judas Macabeus morreu, foram passando o tempo, e um irmão chamado João Hircano, ele era o sumo sacerdote, juntamente com a sua mãe, Alexandra. A sua mãe ajudava mais ele na parte administrativa e ele era o sumo sacerdote. Só que ele tinha um irmão mais novo, lembra muito bem o seu Jacó, Aristóbulo, que não aceitou a primogenitura do seu irmão. E ele começou a brigar com o seu irmão, começou a brigar, a sua mãe apoiava o irmão mais velho, porque era assim seu direito, João Hircano, mas Aristóbulo começou a fazer uma revolução tão grande e começou a briga de novo, começou a divisão de novo ali em Judá, o pessoal começou a brigar de novo, ele começou a dividir o povo, e essa divisão gerou uma guerra civil, de novo, entre dois sacerdotes, sumos sacerdotes. Ou seja, Judas Macabeus conquistou, organizou, deixou os Asmoneus, deixou ali uma dinastia, mas ele começou uma guerra entre dois irmãos. Prestem atenção. Quem entra? Roma. Roma chega com Pompeu. Pompeu era um general. Ele chega ali e vê aquela guerra. Esse povo gosta de guerra e fala assim: gente, está atrapalhando a minha região aqui essa guerra. Vamos organizar isso daí. Quem é o primogênito? Ele fala, é o João Hircano. Então ele tem que ser o sumo sacerdote. Isso foi em 63 a.C. Roma chega com uma conversa de apoiar, organizar, porque estava afetando o comércio local. Ele chega ali na Judéia, organiza tudo. Não, se João Hircano estava, deixa ele ali. Só que passou pouco tempo e ele mostrou sua real intenção. E ele invade ali mais uma vez, e mais uma vez Judéia é tomada. Agora em 63 ele chega politicamente e ele coloca ali um procurador. Ele acaba com o sacerdote e ele coloca em 67 a.C., ele coloca ali um procurador chamado Antípatro. Antípatro é um homem edumeu convertido ao judaísmo. Um homem político bem articulado. Ele já era bem articulado lá com os Asmoneus, com os sacerdotes, por isso que ele é escolhido por Pompeu. Ele fica ali, mas ainda em 67 a.C., Pompeu, ele não tomou, ele só sitiou, mas deixou ali. Falou assim, ó, deixa Antípatro, que também é um judeu convertido, tomar conta. Nem você, deixa ele. Só que em 37, Marco Antônio, que Roma ela foi dividida em por três comandantes, Marco Antônio, que era um deles, disse que não concordava com essa situação da Judéia, de Judá, de Jerusalém, e ele invade definitivamente em 37 antes de Cristo. Ele invade e ele vai para Antípatro, um homem muito bem articulado, como eu lhe falei, um judeu convertido, um judeu inteligente, um judeu convertido, um homem que falava tanto com Roma quanto com judeus. Ele fala assim, poxa vida, eu tenho um homem certinho para ser o governador definitivo agora chamado Israel. Lembrando que as 10 tribos do norte tinham acabado. Israel só ficou com a parte do sul. Eu tenho um homem ideal para governar aí. Quem? Herodes, seu filho. Herodes, então, é filho de Antípatro com uma mulher da linhagem árabe. E, por isso, ele começou a governar. O pai dele, muito articulado, ele tinha 26, 27 anos, também extremamente articulado. Ele começa a articular com Roma, com Marco Antônio. Ele é muito articulado, ele articula bem com Roma.
e ele não tem aceitação dos judeus porque ele não é judeu de nascimento. Ele é filho de um judeu, um homem do meu convertido, e a mãe dele é árabe e com um filho de Edumeu. Ele também é de nascimento Edumeu, ele não é judeu. Só que ele é esperto. O que ele faz? Ele casa com uma filha de um sacerdote, tem filhos com essa mulher, e ele fica ali e vai conquistando Roma. Ele vai conquistando Roma com sua politicagem, e Herodes, ele fica gigante, ele consegue um feito enorme. Herodes, ele consegue fazer com que ele, quanto líder, se transformasse em rei de Israel. Ele conseguiu não pagar imposto, e mais, Herodes era tão esperto que ele conseguiu ter exército próprio. Então, quer dizer, agora nós estamos entendendo. Roma toma Israel ou Judá em 37 a.C., coloca Herodes porque era filho de um homem importante, que era procurador. Herodes é um homem muito esperto, ele consegue agradar a Roma. Roma lhe dá um exército, ele não paga imposto, e ele se casa com a filha de sacerdote para agradar o povo judeu. E mais, sabe o que Herodes faz? Herodes era um grande construtor. Ele vai e ele simplesmente reforma o templo de Jerusalém para calar a boca dos judeus, porque os judeus estavam ressentidos, porque, puxa vida, anos atrás eles estavam com os asmoneus, os sacerdotes. Mas por causa da briga dos dois sacerdotes, veio Pompeu, tentou agradar, depois veio Marco Antônio, acabou com tudo isso, e ficaram sob o domínio de Roma. Só que Herodes, espertamente, ele agradava os judeus construindo o templo, casado com a esposa, casado com uma filha de sacerdote. E Roma, sabe o que ele fazia? Ele construiu cidades, ele construiu Cesareia, ele reformou Samaria, dando nomes e honrando a Roma. Herodes, ele era um homem esperto, porém sanguinário. Ele detestava a sua mulher e filha do sacerdote. Ele matou esta mulher e culpou os filhos dessa mulher como assassinos dela. E tanto os filhos quanto essa mulher foram mortos para que ele pudesse casar-se com outras pessoas. Esse homem é um homem sanguinário. Tanto ele quanto os filhos agora da sua descendência são filhos sanguinários. Os filhos de Herodes, ele tem vários filhos, mas tem 3 filhos que são marcantes, porque Herodes, antes de morrer, ele morre tomado de verme no corpo, de tão espraguejado que esse homem era. Ele era um judeu convertido, mas não tinha nada de convertido. Esse homem, ele era mau, ele era cruel, ele não pagava impostos, ele era rei de Israel, imagina. Olha que homem articulado. Roma era governada, mas ele conseguia ser rei, conseguia ter exército, ele conseguia ter toda uma vida própria, mesmo sendo dominada por Israel, por Roma. O povo na miséria e ele recebendo impostos, recebendo todo o apoio de Roma. E aí, o povo na miséria, ele tem 3 filhos que são marcantes, que também, presta atenção, Herodes, nele é nome, mas depois dele vira-se um título. Ele tem um filho chamado Herodes Antipa, Herodes Arquelau e Herodes Filipe. Na realidade, Antipa, Arquelau e Filipe, mas que usam o título de Herodes, porque Herodes ele foi conhecido como Herodes o Grande, por tamanho o seu poder, tamanha a sua influência, tamanha a sua grandeza. Ele é conhecido como Herodes o Grande, e os seus filhos também usaram já Herodes como um título. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Israel e o povo se espalha por todo o seu território. Lembra que no norte as 10 tribos acabaram, mas elas são tomadas por todo o povo, mais uma vez. E Herodes governava tudo, só que quando ele vai morrer, o que ele faz politicamente? Ele divide. A Galileia fica com um filho, a Judéia fica com outro filho, e a parte menor com outro filho. A parte menor ele deixa com Filipe, cidadezinhas bem
bem sem significância. A Galileia ele deixa com Antipas e a Judéia, onde estava Jerusalém, com Arquelau. Então nós entendemos que esses Herodes e o grande Herodes é exatamente, o Herodes o Grande é exatamente o momento em que Jesus nasce. É exatamente onde o ponto que eu quero chegar com vocês. Então nós entendemos que de Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, que não era primogênito, era Esaú, Moisés, Josué, depois os juízes, depois os reis, depois a divisão do território, enfraqueceu, foram invadidos, tomados, foram massacrados a parte do norte, a parte do sul também foi massacrada, mas ficou uma resistência. Depois dessa resistência vieram Judas Macabeu, que lutou, tomou de novo o território, depois foi tomado por Roma, por divisão, por guerra, e agora Herodes, ele vem e ele agrada Roma, tenta agradar os judeus que não gostam dele, mesmo ele tentando agradar, mas ele é muito sanguinário. Nasce Jesus. Jesus, ele nasce no tempo de Herodes, um povo extremamente sem esperança. O povo, por isso que na semana passada eu falei sobre as promessas. O povo sabia das promessas de alguém que viria salvá-los. Mas o povo, meus irmãos, não estava esperando neste momento um salvador de almas. O povo que já vem desde a divisão das tribos, desde o massacre dos assírios, que destruiu totalmente a parte do norte, lógico, imagina, a parte do sul ficou sabendo. Inclusive, quando você lê o livro de Reis, os assírios tentaram também invadir o Judá, mas Judá agiu com política para não deixar ser destruído. O norte foi totalmente destruído, o reino do norte, que era conhecido como Israel. Então, vieram os babilônios, vieram os medos e persas, vieram os gregos, vieram a descendência de Seleuco, um general da Grécia, veio Antíoco, que destruiu tudo. A resistência de Matatias com seu filho Judas restabelece tudo. Vem Roma, por causa de duas brigas, e coloca Herodes. Então fica Roma, Herodes e o povo numa miséria. Quem eles estão esperando? Quem? Quem eles estão esperando? Quem? O Salvador, gente. Eles estão esperando um Salvador. Nós temos a visão do Salvador espiritual, mas eles estão esperando um novo Judas Macabeus. Vocês estão entendendo? Eles estão esperando um novo Macabeus, eles estão esperando um novo Moisés, um novo Josué. Entenderam? Então eles estão esperando um novo homem que iria libertá-los. Eles sabiam de todas as promessas, como eu já falei, estão na aula da semana passada, na aula 1, as promessas sobre o nascimento de Jesus. Agora, nós vemos aqui claramente como Jesus era visto por eles. Eles estavam esperando que viesse um Moisés, um Macabeus que ia ser usado por Deus e que ia libertar. Lembra que Moisés usou das pragas? Lembra que Josué, o rio Jordão se abriu? Lembra que Josué, as muralhas de Jericó se caíram na frente dele com o povo cercando durante 7 dias? Eles estavam esperando que agora havia um Salvador que ia libertá-los definitivamente de Roma. Macabeus libertou ele de Antíoco, agora vai vir alguém que vai libertá-los de Roma. Eles estavam esperando Jesus para libertá-los de Roma. O povo esperava um líder militar, não um líder espiritual. Por isso que quando Jesus falava assim, preste atenção agora, olha só, o povo tendo um rei que não era judeu, tendo toda uma história de Davi, Salomão, homens maravilhosos, o reino glorioso, o reino era temido. Agora tem um rei que não é judeu, um homem que faz pacto com Roma, se vende para Roma, tem filhos horrorosos, filhos pavorosos, um homem que matou a própria esposa, um homem detestável. Eles estavam esperando Jesus. Jesus chega e fala assim para eles, olha só, preste atenção. Se alguém der na sua face direita, dá também a esquerda. Se alguém roubar a sua capa, dá também a túnica. Aí agora você vai entender, na entrada de Jerusalém, quem que eles estavam esperando chegar?
um Judas Macabeu, gente. Vocês já imaginaram, né? Quando Judas Macabeus, ele reconquistou Jerusalém? Imagina uma estátua no templo de Jerusalém. Imagina como eles viam os judeus passando e vendo uma estátua no templo de Jerusalém de Zeus. E eles sacrificando porcos, que é um animal sujo para os judeus. Eles olhando e vendo aquilo. Imagina. Aí chega Judas Macabeu, um sacerdote, em nome de Deus, um exército de guerreiros de Deus, tomam Jerusalém. Imagina. Era a mesma visão que eles tinham do nascimento de Jesus. Então Jesus, ele entra como em Jerusalém, você sabe? Entra com um burrinho. Já imaginou que cena para eles? Ele entra com um burrinho, burrico, entendeu? Aquilo para eles recebem Jesus, mas por isso que logo depois eles falam crucificam, porque não faz sentido para eles que aquele era o Salvador. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Então Jesus, ele nasce na realidade, o nascimento de Jesus, na realidade, ele tem um objetivo. O nascimento de Jesus era uma revolução espiritual e não uma revolução civil ou de libertação, como foi Moisés, como foi Josué, como foi Judas Macabeu. Não foi. O nascimento de Jesus teve um objetivo claro. Era restaurar o homem a Deus. Aquilo que o pecado tinha feito, Jesus veio. Jesus, ele não veio só resolver a questão de Israel em relação a Roma ou outros povos, como eles estavam esperando, que todos os salvadores vieram para o povo judeu dessa maneira. Jesus agora, ele veio com um plano maior. Ele veio religar a humanidade a Deus. Como nós vimos no livro de Isaías, que nas profecias, que ele veio não só para os judeus, ele veio para os gentios, para todos. Que ele fala, a profecia de Isaías é que outros povos estão aguardando, como eu e você, o conhecimento de Jesus. Só que o povo de Israel não tinha essa visão. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, eles estavam pensando na necessidade atual deles. Eles estavam pensando na necessidade primária deles de libertação. Mas não era essa maior preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era libertar o povo do pecado. E não só os judeus, mas todos. Por isso que Jesus teve que fazer milagres, senão ninguém ouvia ele. Porque esperavam que ele viria com um cavalo, que viria com 7, 8 homens. Lembra que Gideão salvou com 300? Lembra? Sempre de forma milagrosa. Eles estavam esperando um Salvador, eles sabiam do Salvador, eles sabiam de tudo. Mas chega Jesus num burrico e ele prega o amor, o perdão. Ele fala, ouviste o que foi dito, não jureis mais, a palavra sua se ensinam não. Vocês agora são luz do mundo. Eles ficam olhando, Herodes na cabeça, Roma toda hora pagando imposto, os pobres tendo que pagar imposto. E Jesus ali, pobre, e Jesus fala assim, ó, Jesus não tem onde botar a cabeça. Jesus, o filho do homem, não tem onde botar a cabeça. Então, andando com 12 pessoas, todas elas, mais 12 discípulos, todos eles também vivendo pela fé, e as pessoas esperando, esse é Salvador, que isso aconteceu com Moisés, só que Moisés depois começou a fazer milagres. Moisés começou a fazer as pragas do Egito. Jesus não. E ainda para complicar um pouquinho a situação, o que acontece com Jesus, gente? Jesus é crucificado. Ele falou assim, nosso Salvador morreu, acabou. Entenderam? Então, para eles, no primeiro momento, não faz sentido esse Salvador. Eles estavam esperando, todos eles, inclusive, prestem atenção que eu vou falar com vocês. O que eu vou falar com vocês é profundo. Todos os apóstolos que se reuniram com Jesus, eles não estavam pensando primariamente na libertação da alma e do espírito. Eles estavam esperando que Jesus fosse o Filho de Deus, que o era, mas que iria, em algum momento, libertar o povo. Por isso, quando você lê a Bíblia, em muitos momentos, Jesus sai do povo, porque o povo ali, agora é o momento de colocá-los como rei. Ele, não, ele sai. Entendeu? Porque o povo estava querendo colocar Jesus como rei, e vendo ele fazer aquele milagre todo. Imaginou, o exército de Roma vai vir e ele vai acabar com tudo. Entendeu?
Compreenderam então sobre por que Jesus nasceu? Jesus ele nasceu não dentro da visão judaica, viria um libertador, um Judas Macabeu, viria um Moisés, viria um Josué, viria alguém que mudaria a história deles, mas veio um homem que veio libertar a minha vida e a sua vida com um plano muito maior. Isso me dá muitos exemplos que muitas vezes nós temos uma visão de um plano muito menor daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós sempre queremos que o plano de Deus se encaixe dentro da nossa visão e não é assim. Sempre o plano de Deus para nós é muito maior. É sempre um alcance que nós nem podemos imaginar. Então, esse povo, ele espera um libertador. Preste atenção, Herodes, assassino cruel, todo mundo sabia do nascimento do Salvador, do rei, por isso que Herodes, o grande, quando os magos vieram falar com ele sobre o nascimento do rei, ele sabendo que ia acontecer, que todo mundo sabia, todos os judeus sabiam. Isso era dito, era lido nas sinagogas. Todo mundo sabia. O que Herodes faz, o judeu convertido? Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Por isso que Jesus nasce e vai para o Egito, como foi profetizado que eu falei na aula 1. Entenderam? Por isso que Herodes, sabendo, ele sabia que de Belém, ele sabia de tudo. Ele sabia, todo mundo sabia, ele era muito homem informado. Quando chega nele, é agora que vai nascer? Ah, já nasceu. Ele, tá bom, vem aqui minha visão onde ele está. Ele manda matar todo mundo abaixo de 2 anos da Judéia e das circunvizinhanças, porque ele sabia que ia ser da Judéia. Ele sabia de tudo. E ele manda matar. Só que Jesus vai para o Egito, como já tinha sido profetizado. E quando ele volta para a Galileia. Quem era Herodes que estava na Galileia? Quando Herodes morreu, o grande morreu logo depois. Quem era? Herodes Antipas, que estava na Galileia reinando, que recebeu por herança do seu pai. Nisso, a Judéia, que era reinada por Herodes Arquelau, era um homem horrível. Ele foi tão terrível que Roma mandou tirar Arquelau e mandou quem? Pôncio Pilatos. Então, na época de Jesus, tem todos esses personagens que estão ali cercando do nascimento até a sua crucificação. E as pessoas esperavam um Judas Macabeu, um libertador, um guerreiro, e chegou o homem que nasceu para libertar a nossa alma. E é muito importante você, como igreja, entender, porque nós assistimos os cultos, Jesus nasceu, não entendeu, Jesus nasceu, o que foi que nasceu? Eles não receberam, eles eram maus. Não era só que eles eram maus, lógico que tinha dificuldade, mas existia todo um contexto geopolítico para que eles não recebessem Jesus de primeira como o Salvador. E agora você, que teve esse estudo comigo até o final, entendeu em que circunstâncias nasceu Jesus. Jesus nasce no momento onde Roma, mais uma vez, tira dos Asmoneus, que era uma dinastia de sacerdotes, que foi instituída por Judas Macabeus, que tomou de Antíoco, ele reorganiza, e Roma toma, por causa da briga de 2 irmãos sacerdotes, Roma toma o poder, em 37 efetivamente, mas em 67 ele já tinha lá colocado as suas mãos ali, não definitivamente, mas Marco Antônio coloca. Jesus nasce no meio dessas circunstâncias onde o povo está esperando um libertador e não um líder espiritual. Por isso que hoje nós estamos aqui, já amanhã começando dezembro de 2020, já preparando os nossos corações para celebrarmos um Salvador, um homem, não um homem que veio a cavalo, ou que veio de cavalo, ou que veio com espada, mas ele veio como resgatador das nossas almas. Quando nós vemos toda essa guerra, vamos avaliar aqui? Você está comigo nesse dia? Vamos avaliar aqui? Vamos lá atrás. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, a promessa de conquistar a terra, por um prato de lentilha. Jacó, juntamente com a sua mãe, Rebeca, você vê isso em Gênesis capítulo 27, armaram para ser abençoado por Isaac, que estava cego.
E há um detalhe interessante que Jacó fala para sua mãe assim: mas eu sou careca, não tenho pelo, e Esaú tem. E a mãe coloca um animal, um pelo de animal, para o pai passar a mão e identificar seu filho, faz trapaceagem. Depois nós vemos Jacó, um dos seus filhos, que vai para o Egito. Ele vai ser governador anos depois, 30 anos depois, mas seu filho José é vendido pelos seus próprios irmãos por ciúmes e inveja. Depois nós vemos Roboão na sua arrogância, vemos Saul perder o reinado por desobediência, Davi é ungido Deus. Depois vemos Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, na sua meninice, não ouvir o pedido do povo, dos líderes, das tribos, dos homens, e ali ele divide, ele quebra Israel em dois. E vemos um capitão de Salomão, ganancioso, porque ele poderia ser o do deixa disso, mas ele leva 10 tribos, ele divide uma nação, uma terra que tinha promessas de Deus, e aí ficam 10 tribos e 2 tribos. Vemos depois dessa divisão, os ataques dos povos que querem reconquistar a terra e tomar tudo que eles tinham conquistado, muito ouro, muita riqueza, e é uma nação dividida e depois destroçada por outros povos, outros impérios, babilônicos, assírios, medos e persas, gregos, os soldados os generais de Alexandre, com a sua descendência do Antíoco, um homem nojento que acaba com o templo, que acaba com a adoração, proíbe que o povo judeu adore, faça circuncisão, qualquer coisa que se remeta a Deus. Fica ali um povinho de Deus, Matatias e seus filhos refazem de novo a adoração, mas 2 irmãos de novo brigam, 2 sacerdotes brigam. Vemos nitidamente a natureza humana com o seu pecado, com a sua maldade, com a sua decadência iníqua, que nos faz nos afastar dos planos de Deus. Os planos de Deus, eles são os mesmos, mas nós, com a nossa maldade, a nossa iniquidade, com as nossas escolhas humanas, que são seguidas de inveja, de maledicência, que são seguidas de tantas coisas ruins quando nós somos humanos, e vimos esse povo sendo massacrado diversas vezes. E é interessante que, quando chega no último momento de Jesus, já Jesus morre, ressuscita, encontra com seus discípulos, ele organiza, ele fica 40 dias e 40 noites já como Deus, respondendo. Já imaginaram ter encontro com Jesus Deus? Fantástico. E aí no livro de Atos tem uma pergunta muito séria que eu gostaria de ler com os irmãos. A pergunta que os seus discípulos, agora convertidos, agora sabendo quem era Deus, sabendo quem era os planos espirituais, em Atos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Atos 1, versículo 6, Senhor, será este o tempo em que Israel será restaurada? Ou em que restaurareis o reino de Israel? O último momento, eles poderiam fazer a pergunta que quisessem, mas a última pergunta foi a preocupação deles quanto nação, se Israel iria ser restaurada. E Jesus falou: não é essa a minha pergunta, não é. Vamos ver exatamente a resposta de Jesus, mas Jesus deixa claro que o assunto ali não era esse, mas nós vemos claramente que o povo estava ansioso para ver Israel livre. Versículo 7, Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete. Jesus então nasce num momento onde o povo sofre, mas o grande objetivo de Jesus era a salvação espiritual, e o povo judeu estava esperando mais um libertador. Hoje ele nasce nos nossos corações como nosso libertador. Que Deus abençoe a você.